Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. O canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz foi feito para vocês. Através dele, nós levamos uma interpretação do Evangelho, assim como é feito em nossa casa. Porém, no momento não podemos ter as nossas atividades plenas na casa. Somente um número reduzido de pessoas. Mas temos muita fé em Deus que logo isso passará e voltaremos às nossas atividades normais. Agradecemos muito a todos que têm colaborado conosco no nosso trabalho de assistência social, principalmente na entrega de cestas básicas. Nós contamos com o apoio de vocês para compor essas cestas básicas, que nós sempre pedimos itens como arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, enlatados em geral, molho de tomate. Hoje atendemos em torno de 45 famílias, mas temos uma lista de espera. Cresceram muito o número de pessoas, ou cresceu muito o número de pessoas que nos procuram nesse momento de dificuldade. E esse é o trabalho da casa. Além do atendimento fraterno, levar o auxílio àqueles que necessitam no momento de dificuldade. Aos sábados, nós continuamos recebendo, no horário das 14 às 15 horas, essas doações de alimentos e também de roupas em bom estado, brinquedos, utensílios domésticos. Tudo isso auxilia muito a manter a nossa casa. Acompanhe-nos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Ali tem várias informações de outras atividades que nós realizamos na nossa casa. Esperamos estar sempre contando com vocês. O Evangelho da noite de hoje é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Mas antes do Evangelho, vamos fazer a nossa oração de abertura. Fechando os nossos olhos materiais, vamos elevando o pensamento a Deus nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos nesta noite em pensamento, com o objetivo da leitura, tentativa de compreensão e da prática do Evangelho deixado pelo Cristo, que possamos ter a melhor compreensão e que aprendamos a colocar na nossa rotina diária os ensinamentos de nosso Mestre. Assim, humildemente pedimos permissão para dar por iniciado o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em nova tentação, mas livra-nos, se possível, de todo o mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu comentei, o Evangelho da noite de hoje é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, itens de 1 a 4. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Nesse capítulo, Jesus diz que para entrar no reino dos céus, nós devemos nos assemelhar a uma criança. Mas por que ele diz isso? E o que é o reino dos céus? O reino dos céus seria uma felicidade plena que nós alcançaremos quando o planeta estiver todo em uma frequência só de harmonia, de paz,
de felicidade, praticando o Evangelho, vivendo o Evangelho. E por que as crianças? Se nós, dentro do Espiritismo, acreditamos que as crianças são apenas espíritos no início da sua jornada reencarnatória. Assim como os animais, quando têm seus filhotes, os protegem durante algum tempo, enquanto são, vamos dizer assim, eles são muito frágeis, eles não conseguem se proteger sozinhos, eles são muito dependentes. A natureza já fez com que o adulto cuide da criança durante esse período, até que ele alcance as condições de viver sua vida. Nós, humanos, não somos tão diferentes. Quando nós reencarnamos, o nosso espírito, antes da reencarnação, ele começa a entrar num estado de entorpecimento, muito semelhante ao sono. E ele permanece nesse estado até uma certa idade. Idade ideal para que o organismo já esteja devidamente amadurecido, para começar a passar pelas provas e as expiações que o espírito pediu para passar. Então, uma criança, ela tem já essa característica de ternura, de amabilidade, de doçura, para fazer com que os pais protejam-na, e também ela faz com que a criança consiga se relacionar de uma maneira mais tranquila com todos. Nós não vemos crianças, a não ser que sejam incentivadas pelos pais, demonstrando preconceito, demonstrando egoísmo. Tem até um vídeo interessante na internet de um carro que para, abre a janela e a criança dá um brinquedo para uma criança moradora de rua. E as duas brincam como se fossem duas crianças da mesma classe social. A criança não tem preconceitos. A criança, ela é isenta de egoísmo, é isenta de raiva, é isenta de outros vícios que nós vamos acabar deixando aflorar quando nós envelhecemos. Jesus não disse em momento nenhum que somente as crianças entrarão no reino dos céus. Ele disse que quem não se assemelhar às crianças, para poder fazer parte deste mundo perfeito ao qual nós lutamos dia a dia para alcançar, nós devemos também nos libertar desses vícios, nos libertar desses defeitos que nos acompanham há milhares de encarnações. E nós temos que trabalhar muito para conquistar isso. Não se conquista a derrota do preconceito de um dia para o outro. Só começa a se conquistar quando nós nos colocamos no lugar da pessoa que está sofrendo o preconceito. Nós só vencemos o egoísmo quando nós nos colocamos no lugar dos nossos irmãos que estão em condições menos afortunadas que nós e percebemos a importância da caridade e do desapego dos bens materiais, do desapego dessa nossa máscara de perfeição que se chama orgulho. Quando nós conseguirmos nos livrar dessa máscara que é o orgulho, dessa armadura que nós vestimos para que nós sejamos tão egoístas, tão preconceituosos, é uma armadura que ela serve para nos afastar de algo que nós deveríamos abraçar, que é o amor ao próximo. Talvez por várias pauladas que a vida nos dá, nós acabamos tendo preconceito até irracional por pessoas, locais, habitações. E nós esquecemos que o ser humano é muito mais do que o que nós vemos. O ser humano é o espírito que está passando numa encarnação naquele corpo específico. Então, a criança muitas vezes vai demonstrar um tipo de preconceito porque os pais ensinam. Tome cuidado com aquela criança, tome cuidado com aquela pessoa, tome cuidado com aquele bairro.
Mas quando nós nos despimos de todo o nosso preconceito, quando nós nos despimos do nosso egoísmo, do nosso orgulho e abraçamos de coração a humildade, a caridade, o amor ao próximo, nós começamos a viver e a nos preparar para alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, o céu, tão almejado por tantas pessoas, tantas civilizações cresceram e ruíram buscando o céu, quando o céu está nas pequenas ações. O céu às vezes pode ser encontrado num bom dia. O céu pode ser encontrado num tudo bem, meu amigo, precisa de alguma coisa. O céu não está lá para nos servir. Ele está para as pessoas que dizem em que posso servi-lo. Um dos ensinamentos do nosso mestre é: se quer ser o maior no céu, seja o criado. E a criança, ela abraça essa humildade. Ela não tem preconceitos, egoísmo, orgulho. A criança briga com o amiguinho, em poucos segundos já está brincando de novo. Se não tiver interferência de um adulto, a criança sabe dividir, a criança sabe conviver. Se a criança tiver um doce, ela vai dividir com os amigos. Nós é que por um instinto de sobrevivência, que ainda está arraigado no nosso eu primitivo, nos faz querer acumular bens, acumular alimentos, acumular roupas, acumular sentimentos negativos. Tem pessoas que se gabam de guardar mágoa dos outros. Como é que nós vamos entrar num local onde a leveza de sentimentos e de emoções vai ser privilegiada com o peso desses erros nas nossas costas? Quando é que a gente vai aprender a nos espelharmos nas crianças, na sua bondade, na sua afabilidade, na sua doçura, no seu respeito ao próximo? Quando nós vamos aprender a trabalhar com isso e viver isso? Sei que não é fácil, na verdade é muito difícil. Porque quando estivermos andando na rua, se vem alguém que a gente não conhece, a primeira reação que nós temos por instinto é o instinto de preservação. Porém, nós não precisamos fazer isso em locais onde não necessitamos mostrar esse tipo de ação. Não podemos julgar as pessoas por cor, credo, opção sexual, estilo de vestimenta. Nós ainda não entendemos que nós devemos nos unir pelas semelhanças e não nos afastar por pequenas diferenças. Quando nós somos preconceituosos com uma pessoa, perdemos a oportunidade de conhecer, às vezes, uma das melhores pessoas que nós iríamos conhecer na nossa existência. Que nos é colocada daquela forma para que nós possamos treinar. Na verdade, nós trabalhemos e lutemos contra o nosso defeito. Quando se lapida um diamante, pega-se a pedra bruta e coloca-se ela em vários tipos de lixa. E essa lixa vai criando atrito, vai devastando, vai arrancando pedaços dessa pedra, até que essa pedra vira um diamante perfeito. Nós passamos pelo mesmo processo. Nós temos uma crosta ainda formada pelos nossos defeitos, pelos nossos vícios. E em cada encarnação nós somos dilapidados. Quando damos oportunidade, grandes pedaços acabam sendo retirados e nós passamos ou voltamos ao lar espiritual com o nosso espírito mais leve, mais forte, mais preparado, mais próximos da pureza de uma criança. Nós nascemos com uma certa pureza e aos poucos vamos nos tornando o que somos hoje. Mas isso é pela bondade de Deus,
nos é permitido para que possamos aprender, para que às vezes nós tentemos nos lembrar como era quando éramos crianças, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, que na verdade eram inimigos por poucos minutos, depois voltavam a ser amigos, pelos nossos pais maravilhosos, nossos avós, e que possamos nos espelhar no amor. A nossa vida é gerada no amor verdadeiro, não no amor entre homem e mulher, mas no amor de irmão para irmão, de pai, de mãe, de filhos. O verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, ele não tem preconceito, ele não tem orgulho, ele não tem egoísmo. Jesus nos ensinou tantas coisas, nos dando exemplos de simplicidade. E nós buscamos complicar os ensinamentos de Jesus, quando ele mesmo disse: vamos buscar sermos simples, para que possamos alcançar a felicidade. Enquanto nós colocarmos a nossa felicidade atrelada a bens materiais, ao amor de outras pessoas, a conquistas passageiras, nós jamais seremos felizes. Vários filósofos, e vários palestrantes motivacionais nos lembram, primeiro nós temos que ser felizes para aí sim conquistarmos aquilo que a gente quer conquistar. Porque se nós formos felizes, qualquer conquista será maravilhosa. Se nós não formos felizes, cada conquista vai dar uma felicidade momentânea e logo em seguida nós já estaremos mais uma vez tristes, mais uma vez inconformados, porque queremos mais, cada vez mais. Jesus, ele foi muito maravilhoso nos seus ensinamentos. E os seus ensinamentos foram perfeitos. Tão perfeitos que 2000 anos depois ainda caem perfeitamente em cada momento. Se hoje nós abrirmos o Evangelho em uma página qualquer e lermos, teremos uma lição que vai se enquadrar a alguma coisa que nós estamos passando. Se nós buscamos o reino dos céus, nós temos que nos assemelhar à criança. Nós temos que trabalhar a nossa humildade, a nossa pureza, a nossa caridade, o desapego e o amor ao próximo. Uma das lições mais sábias do nosso mestre é: faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Se você conseguir colocar isso como um mantra, você vai fazer coisas boas. Não agradaremos todos sempre, mas nunca estaremos fazendo nada contra os nossos irmãos, porque faremos algo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. As lições são maravilhosas, mas nós precisamos aprendê-las e colocá-las em prática. Não basta abrir o Evangelho, ler uma parábola, tentar explicar essa parábola, dizer que entendeu, mas não colocar em prática aquilo que se aprende. A pureza do coração nasce do sentimento e do pensamento, mas ela é refletida pelas ações. Quando eu ajudo um irmão, quando eu escuto alguém aflito, que precisa apenas desabafar, quando eu faço uma oração por um irmão em necessidade que naquele momento eu não posso estar presente, auxiliando, eu estou praticando a caridade. Eu estou trabalhando para alcançar uma pureza relativa de coração. Somos seres imperfeitos, criados simples e ignorantes, abençoados com a dádiva da reencarnação. E trabalharemos dia a dia, trabalharemos minuto a minuto e alcançaremos essa pureza. Já temos um guia, temos uma bússola moral nos auxiliando sempre, que é o Evangelho deixado pelo Cristo. Um homem maravilhoso que sofreu todo tipo de crueldades e em momento nenhum
desejou o mal aos seus agressores. Não temos ainda a firmeza moral deste homem, mas temos seu exemplo para seguir. E se nós dermos um passo de cada vez, trilharemos um longo caminho. Já diziam os sábios chineses, uma longa jornada começa com o primeiro passo. E assim, se nós formos perseverantes no nosso objetivo de mudança, se nós formos trabalhando dia a dia e não desistirmos jamais, daqui a algum tempo, talvez nessa encarnação, na próxima, quantas forem necessárias, nós entenderemos na plenitude o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração. E aí seremos esses pequeninos que sentarão aos pés de Jesus e agradecerão todos os seus ensinamentos. Uma vez mais, vamos fechando os nossos olhos materiais, elevando o nosso pensamento e nosso coração até a figura amiga de nosso amado Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade de nos reunirmos nesta noite, com o objetivo de leitura e compreensão do Evangelho deixado pelo Cristo. Que nesta noite nós possamos ter compreendido realmente os ensinamentos, que possamos incluir nos nossos dias, nas nossas ações, nos nossos hábitos, esses ensinamentos. Com esses pensamentos, nós vamos elevando até Jesus e percebendo uma luz que adentra os nossos lares. Essa luz provém do amor de nosso Mestre. Ela banha os nossos corpos, nos trazendo força, equilíbrio e paz. Une-se aos nossos bons pensamentos e sentimentos e se expande. Vai preenchendo cada canto, cada fresta e cada ambiente dos nossos lares, higienizando e harmonizando. E continua se expandindo e vai levando amor, força, equilíbrio e auxílio a todos que necessitarem. Nos hospitais, Ele alivia a dor dos doentes e a aflição dos seus entes queridos. Que dê força aos médicos e todos os trabalhadores que estão envolvidos em auxiliar esses doentes. Nas igrejas, centros, lojas, onde quer que se pratique a caridade, e continuem com o pensamento voltado em auxiliar o próximo, porque neste momento é muito necessário que unamos forças para fazer parte da seara de Deus. Para os moradores de rua, para aqueles também viciados em drogas, álcool, que possam encontrar a força necessária, carinho e o respeito. Que se preparem e percebam que quando estiverem prontos poderão retornar ao convívio social e serão tratados como irmãos. Nos asilos, creches e orfanatos também possa reinar o amor, o carinho e o respeito. E o amor também, que ele possa ser encaminhado aos nossos irmãos que viveram em erro e acabaram em lares coletivos, como cadeias, presídios, casas de correção, que possam pagar seus erros, aprendam a importância de respeito e, quando estiverem prontos, que retornem a uma sociedade para viver em paz. Por nós mesmos, para que possamos continuar envolvidos com o nosso trabalho de oração e de evolução moral, o qual é árduo e trabalhoso. Assim, uma vez mais agradecidos por esta oportunidade e vibrando também pelos nossos amigos e inimigos encarnados e desencarnados, pedimos permissão para dar este Evangelho por encerrado, dizendo: Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos, agradecemos muito a presença de vocês. Nos auxiliem divulgando os nossos vídeos, curtam e comentem, isso ajuda muito no nosso trabalho. Uma excelente semana a todos, fiquem todos com Deus.